Olá, bom dia a todos. Meu nome é Amanda, sou estudante de psicologia do IMES e educadora universitária no programa Escola da Família. Hoje eu quero falar com vocês ainda sobre o tema Setembro Amarelo, hoje direcionado às nossas crianças. Eu quero trazer para vocês a importância da gente estar falando sobre as nossas emoções com as nossas crianças, porque nós sabemos que o princípio das feridas emocionais se dão ainda na infância. Nós temos uma enxurrada de emoções a qual a gente não consegue identificar muitas vezes. Então é de extrema importância a gente estar falando sobre as nossas emoções com as nossas crianças. E hoje eu gostaria de deixar para vocês as 5 principais emoções presentes no nosso cotidiano, que é a alegria, o medo, o nojo, a raiva e a tristeza. E é muito importante que a gente converse com as crianças sobre essas emoções e ensine elas a identificarem quando elas estão sentindo isso. Porque muitas vezes a gente fala que a gente precisa ouvir o que a criança está sentindo, mas às vezes nem elas mesmas sabem nomear o que estão sentindo. Então é importante que quando está ocorrendo essa emoção, que a gente pontue com elas. Olha, nesse momento você está sentindo raiva, né? E mais do que pontuar que a criança está sentindo raiva nesse momento, é importante que a gente explique para ela que todas as emoções são passageiras, não importa a intensidade delas. Às vezes a criança está com muita raiva por algo e parece que essa raiva não vai passar, mas ela vai passar. Nós temos ansiedade pelo novo, mas nem tudo é novo para sempre, né? Quando a gente entra em contato com isso, ele passa a não ser algo novo mais. Então a gente precisa saber que as emoções, apesar de muito importante, elas são passageiras. São emoções que oscilam o tempo todo no nosso cotidiano. Então a gente vai explicar para elas, além de olhar, identificar qual é a emoção que ela está sentindo, a gente vai dizer para elas que é passageira. Outro importante aspecto para a gente estar conversando sobre emoção é a inteligência emocional. A gente começar em nós mesmos e nas crianças a exercitar essa inteligência emocional. A gente vai sentir a emoção, só que nós não vamos deixar essa emoção nos dominar. Por exemplo, a raiva, que é algo que a gente precisa pontuar muito com as crianças. A gente pode entender a inteligência emocional a partir de 3 pontos. Quanto tempo demora para a gente explodir, para a gente ficar muita raiva? Quanto tempo a gente fica com essa raiva? E quanto tempo a gente demora para voltar ao nosso estado? Porque a inteligência emocional se dá em você não explodir tão facilmente, ficar o menor tempo possível expondo esta raiva e retornar, utilizar estratégias para retornar a um estado emocional desejável. Então esse exercício é importante a gente estar fazendo conosco, estar fazendo com nossas crianças, para que sejamos inteligentes emocionalmente, para que saibamos expressar as nossas emoções de formas que não sejam aversivas. Afinal de contas, a vida em sociedade ela não é uma missão fácil. Então, enquanto a gente houver estratégias que a gente possa estar utilizando conosco e com as nossas crianças especialmente, é importante para a gente estar conversando, para a gente estar vivendo em sociedade de uma maneira mais satisfatória possível. O Setembro Amarelo ele é caracterizado como a prevenção ao suicídio. Só que essa tentativa de suicídio, esse desejo de suicídio, ele não se dá da noite para o dia. É um conjunto de feridas emocionais que vão se acumulando até que chega um momento que a gente começa a pensar que não vale mais a pena viver, que o mundo se tornaria melhor se nós não estivéssemos nele. Quando é o contrário. As pessoas são importantes e são importantes terem essas estratégias para atravessarem essas fases difíceis. É normal ficar triste, é normal sentir raiva, é normal sentir medo. São todos por motivos muito subjetivos, então a gente não pode julgar uma pessoa que sente medo de determinada circunstância, porque são coisas que acontecem conosco. Eu posso ter medo de uma coisa diferente do medo que outra pessoa tem. Pode ser muito diferente, pode ser iguais, são fenômenos muito subjetivos, então a gente não pode julgá-las, muito pelo contrário, a gente tem que praticar a empatia no nosso cotidiano, a gente tem que praticar esse hábito maravilhoso de ouvir as pessoas, de conversar com as pessoas, mesmo que não tenhamos uma escuta qualificada para estar acolhendo essa demanda de tristeza, a gente pode fazer esse primeiro acolhimento e estar incentivando a pessoa e conscientizando a pessoa da importância de ter uma busca qualificada para estar falando sobre isso. Existem muitos profissionais que estão aí formados
convidados justamente para conversar sobre essas dores da alma, essas dores que muitas vezes não são compreendidas, essas dores que são sinônimos de fraqueza. Então, eu gostaria de falar com vocês hoje que é importante a gente estar conversando com as nossas crianças, a gente estar buscando intensificar esse diálogo sobre essas feridas emocionais. Eu quero desde já agradecer a atenção de todos. Caso haja alguma dúvida, podem me procurar e desde já agradeço a atenção. Um beijo e bom fim de semana.